Bom dia, galera! Tá no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram, @AndréaLeonel_. Lembrando que esse podcast fala sobre viagens, das vitórias aos perrengues, e toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente tá batendo ponto aqui. E lembrando também que a gente também tem um Instagram que se chama Se Meu Mochilão Falasse, onde a gente coleta dicas de temas para trazer para os próximos podcasts. Bom, o tema de hoje, ele é um dos mais buscados no Google pelos brasileiros que estão querendo sair do Brasil de qualquer jeito. Mas, claro, de uma forma legal, para não ter problema com a imigração e deportação. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre estudar, trabalhar e morar em Portugal? Gente, quem nunca sonhou em ter um parente europeu para tentar tirar a dupla cidadania, que atire a primeira pedra? Com a economia e a política do Brasil ficando cada vez mais difícil, muitos brasileiros estão tentando criar um plano B. E esse plano quase sempre envolve morar fora, mais precisamente em Portugal, por causa da facilidade de se falar a mesma língua. Alguns brasileiros se arriscam aí como turistas para ficar ilegal em Portugal e tentar a vida lá, tentar procurar um emprego já estando lá e aí sim se legalizar. Mas o problema de ir assim ilegalmente é que nem sempre dá certo. E aí quando dá merda já não tem como mais voltar atrás. Ou seja, se for para sair do Brasil para morar por um outro lugar, definitivamente que seja de forma legal para evitar problemas com a imigração, multas ou até uma deportação que vai te proibir de entrar naquele país novamente, não é mesmo? Por isso, a gente decidiu chamar uma convidada que sabe muito sobre processos e as burocracias portuguesas, que às vezes é muito parecida com as brasileiras, aliás, para quem quer estudar e trabalhar em Portugal. Porque ela mesma já passou por toda essa jornada de se legalizar em Portugal sendo brasileira. Inclusive, se você já ouviu esse podcast antes, você vai lembrar dessa convidada que ela fez com a gente no episódio número 9 sobre intercâmbio definitivo, então volta lá que tem muita informação sobre Portugal também naquele episódio. Mas agora com a palavra, eu vou pedir para a Camila se apresentar. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Camila Aldrigue, vamos dar nome e sobrenome às coisas. Eu vim morar aqui no Porto, em Portugal, em 2016, para fazer um mestrado, originalmente, e aí comecei a compartilhar tudo no meu blog, o Maracujá Roxo, e continuei compartilhando à medida que fui vivendo aqui na cidade, né? Então não fiquei só restrita às burocracias do mestrado. Fui trabalhando, fui conhecendo outras pessoas e passando por uma série de coisas e fui relatando tudo lá no blog. Então, como a gente costuma dizer por lá, a gente dá as informações que a gente não recebeu, né? Então eu vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho das informações com vocês também. Ai, olha, eu acho que esse podcast vai ter muita informação boa, mas a gente já vai direto pro assunto, porque assim, nós três gostamos muito de falar, e aí, se deixar, a gente vai falar para caraca. Então a gente decidiu dividir isso em alguns temas de perguntas que geralmente a Camila recebe e muita gente também me fez quando eu fui para Portugal encontrar a Camila. Então, vamos começar, Camila, já perguntando assim: qual é a melhor opção para ir morar em Portugal legalmente? Principalmente para a galera que não tem muito dinheiro. A opção principal mesmo, eu acho que é estudando. E daí, estudando varia muito se você viria por uma graduação, por exemplo, o Santander tem algumas bolsas para você vir para cá, e daí os períodos das bolsas são de 6 meses e é mais para graduação. Apesar de existirem essas bolsas também para mestrado, eu não conheço, nesse tempo todo que eu tenho blog, uma pessoa que tenha vindo fazer mestrado com essa bolsa. Então, uma das formas mais baratas, digamos assim, de você ter uma experiência de uma duração curta seria com essa bolsa do Santander. Um outro lado seria vindo para um mestrado ou um doutoramento, né? Como eles chamam aqui o doutorado. Então, você poderia vir para fazer o seu mestrado. Normalmente funciona assim: o mestrado e o doutorado, o primeiro ano é de aulas. E aí depois você começa a desenvolver a sua dissertação ou a sua tese. E aí esse segundo ano, ele acaba que não é completamente presencial. Então, se você ficar muito pesado para você financeiramente, você pode conversar com seu orientador e fazer uma parte lá do Brasil. Então, por isso eu acho que a forma de vir para cá melhor é realmente vir com o estudo. Apesar de o trabalho também ser interessante, porque você já vem com uma coisa certa, é muito mais simples, entendeu? Você não depender de um emprego e de todo esse processo de entrevista e etc, né? Então, acho que estudando é o jeito mais fácil mesmo.
E tem uns rumores que eu já ouvi falar de que dá para usar a nota do Enem em faculdades portuguesas. Isso é verdade ou isso é balela? Sim, é verdade. Inclusive, já estava escrevendo umas coisinhas sobre isso, porque é uma coisa que interessa muito as pessoas. Normalmente, a validade é de 3 anos depois que a pessoa faz o Enem. Algumas faculdades, universidades, na verdade, portuguesas, aceitam sim o valor do Enem, e aí tem um mínimo, se eu não me engano, são 500 pontos ou alguma coisa nesse sentido, que como eu nunca fiz Enem, na minha época não tinha, era só vestibular direto mesmo, eu não sei se isso é muito ou se é pouco, enfim, mas eu sei que tem esse mínimo, e aí se a pessoa fez o Enem, sei lá, hoje, ela tem mais 3 anos ainda para poder usar essa pontuação e aplicar para cá. Então, procede aí os rumores, procedem. Mas aí eu acho também legal que vale falar que as universidades públicas de Portugal são pagas, né? Isso. Sim, todas as universidades públicas aqui são pagas, e aí varia de acordo com a universidade, se a universidade vai ter regimes específicos para o que eles chamam de CPLP, que são as comunidades que falam língua portuguesa, entendeu? Comunidades de países de língua portuguesa. Algumas universidades, como a Universidade do Porto, que foi a universidade onde eu fiz o meu mestrado, aceitam brasileiros têm um valor diferenciado, e aí ficam 3 tipos de valor. São os valores para cidadão da União Europeia e portugueses, né, no caso, óbvio. E tem os de estrangeiro, que seria tipo para um norte-americano, alguma coisa assim. E tem os para países de língua portuguesa. Então são 3 valores diferentes, mas sim, todo mundo paga. E aí, claro, tem algumas universidades também que têm facilidade no pagamento. Então você pode dividir em 10 vezes e tal. Mas isso tudo é conversando mesmo com a universidade, mandando e-mail e ralando. Tem como você falar assim, mais ou menos quanto custa um curso de graduação, por exemplo, ou varia extremamente, assim? Varia muito, até dentro de uma mesma universidade, como as faculdades têm uma autonomia, tipo a faculdade de letras tem autonomia diferente da faculdade de belas artes, os valores são diferentes, mas o meu mestrado aqui se chama propina, o pagamento anual, então é propina anual. E aí a propina anual do meu mestrado era 1.500 euros. E aí eu poderia dividir em 10 vezes, isso dava 150 euros, assim, mais ou menos nesses 10 meses, né? Isso com Então, não, sem bolsa, mestrado, sem bolsa, direto. E aí tem cursos que são mais baratos, aí tem algumas faculdades particulares mesmo, que aí são as particulares, que elas também podem te dar um desconto maior, dependendo da nota que você tiver tido aqui na sua graduação. Enfim, tem algumas variáveis, assim. Por isso que é bom sempre perguntar, de acordo com a sua situação, enviar um e-mail para o departamento de graduação ou de pós-graduação, dependendo do que você tem interesse, e perguntar esses detalhes. Caramba, 150 euros por mês fazer um mestrado na Universidade Europeia não é muito, né? Eu achava que Não, era bem. não é. Não, e De é jeito. isso que eu ia falar, tipo, eu acho que é muito barato. E aí eu ia te perguntar, Camila, para contar um pouquinho de como foi o teu processo, qual foi o mestrado que você fez, como é que você decidiu, o que que você estava fazendo no Brasil, e aí por que que você decidiu esse? E aí conta um pouquinho para a galera como foi esse processo teu. Tá. A minha história é um pouquinho louca, mas eu vou tentar resumir para a gente não ficar o dia inteiro aqui. Eu fiz publicidade e, ao mesmo tempo, eu fiz história. Então, numa particular, eu estava fazendo publicidade e na outra, na Pública Federal lá de Brasília, o UNB, eu estava fazendo história. E aí, eu atuava sempre na parte de direção de arte, de criação. Só que eu não tinha o título de designer e isso me incomodava, tipo, não ter nenhum tipo de currículo, nada de diploma em design. Então eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado nessa área. Só que essa decisão não chegou do dia para a noite. Como eu era de Brasília, né? Primeiro, as tentativas iniciais são sempre no concurso público. Quando eu passei num concurso lá, meio que falei, ok, tá tudo certo, posso seguir para outros mares e fui para olhar o mestrado. Quando eu estava olhando aqui para Portugal, e aí por isso que eu falo que é sempre bom as pessoas estarem realmente atentos para as universidades, a minha ideia original era ir para Belas Artes de Lisboa. Só que no mês que eu ia me candidatar, quando eles soltaram as candidaturas, o valor tinha subido tipo de 1.600 para 4.200. Porque sim, por exemplo, a Universidade de Coimbra é 7.000 euros, dependendo do curso. Por isso que eu falo, varia muito o valor do curso e a faculdade, ou o curso mesmo que você quer, né? Então, da universidade e do curso. E aí decidi vir para cá, na verdade, uma causalidade do destino me trouxe aqui para o Porto.
E aí eu decidi fazer o mestrado em design gráfico e projetos editoriais, que parece uma redação esse nome, mas basicamente é mais para te capacitar melhor para coisas editoriais, do mercado editorial, tipo livros, revistas e etc. Então o enfoque era mais nesse. E aí comecei a fazer o mestrado aqui, e é muito engraçado, porque quando a gente vem fazer o mestrado aqui, o nosso estilo de mestrado no Brasil é muito acadêmico, e aqui não é. É uma coisa mais graduação. Eu acho que é um sentimento de muitos brasileiros. É que eu não saí ainda da faculdade na graduação, sabe? Então, foi bem engraçado, assim, o toque inicial. Mas eu acho que foi muito válido, assim, em geral, o curso, porque é que nem eu vivo falando sempre. A experiência do intercâmbio não se resume ao curso de mestrado, entendeu? E eu acho que eu aprendi muito com os meus colegas, aprendi muito fora do ambiente da sala de aula. Então, eu acho que é muito válido, assim, é uma experiência incrível mesmo. Então, quando você fez o seu mestrado aí, você teve que fazer um processo de validação da sua graduação no Brasil? Como é que foi esse processo? Não, eu sei que eu vou ser muito, muito repetitiva nesse ponto, mas é porque é para as pessoas realmente terem noção de que mesmo dentro da Universidade do Porto, por exemplo, ou da de Lisboa, existem as faculdades e cada faculdade pede uma coisa. Então, existe faculdade, tipo, direito, sei lá, que eles pedem quando você escaneia, porque lá no sistema, quando você faz seu cadastro à distância, né, tem a fase da inscrição, que você paga, né, um valor de inscrição, que eu acho que são 55 euros, e aí você submete um PDF. E esse PDF varia os documentos que eles querem que você coloque lá dentro. Então, às vezes você pode botar só o seu diploma, que foi o meu caso, não precisa nem apostilar, não precisa fazer nada, nem reconhecimento, nem nada. E existem outros cursos que já mandam, você tem que mandar com apostilamento e não sei o quê, para quando você chegar, você ainda tem que mostrar na secretaria esse lance da validação, que é um outro processo. Então, tem alguns cursos que sim, tipo odontologia, esses cursos que normalmente tem um órgão, né, de validação, assim, normalmente eles são mais chatinhos com relação a isso. Mas o meu de Belas Artes não pediram nada, apesar de eu ter apostilado, porque, né, sempre melhor garantir. Se precisasse, já tinha uma parte do processo feita já. Só explicar para as pessoas o que é apostilar, né? Que eu acho que algumas pessoas Tá. podem não saber o que é. Tipo, validar um documento para o exterior, né, Camila? É tipo isso. Isso. Antigamente funcionava em duas etapas. O apostilamento não era chamado de apostilamento. Inicialmente, que foi na época quando eu fiz, você tinha que primeiro autenticar num cartório, depois levar no Itamaraty, que é tipo o órgão das relações exteriores, para ele validar 2 vezes esse documento. E aí era de graça essa parte, mas a primeira era paga. Então eles se juntaram e para desafogar um pouco desse órgão público, eles transformaram tudo no apostilamento que é feito nos cartórios. Então, todo documento, basicamente, que você apostila, você dá legalidade para o documento fora do Brasil. É tipo isso. Mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de morar, de trabalhar em Portugal. Mas eu queria muito que você contasse pra gente, Camila, tipo assim, o processo. Então, por exemplo, aí você decidiu qual foi a universidade, decidiu a tua faculdade, aí você abre um site, e aí nesse site, qual é esse processo todo, assim, se você puder falar, só para as pessoas entenderem como que isso funciona. Ou se vai direto por e-mail só, ou você já pode ir direto tomar a sua autonomia e já fazer a inscrição, sem falar com ninguém, já fazendo tudo. Lá no blog, a gente criou um post só sobre isso para poder tentar ajudar as pessoas. Acho que o título do post é Conhecendo as Universidades Públicas Portuguesas. Que a gente pegou todo o mapa de Portugal e fomos definindo quais são as universidades para que as pessoas olhem os cursos que tem, as faculdades que tem lá dentro, e aí basicamente o que eu indico é a pessoa, sei lá, eu quero na área de design. Aí bota design, Universidade de Portugal, sei lá, alguma coisa assim bem direta. Provavelmente vão aparecer alguns cursos lá e ela vai conseguir ir olhando. Foi mais ou menos assim que eu fui fazendo. E aí aqui em Portugal eu lembro de ter olhado também na Universidade do Minho, que eles têm a parte de comunicação, então seria mais voltado para publicidade, ou jornalismo, ou audiovisual. E tem também a da Beira Interior, que é tipo super no interior do país mesmo, e também ela é muito referência nessa parte de comunicação e design. Então foram 3 assim que na área de design eu olhei bastante. Mas o que eu aconselho, por exemplo, muita gente vem perguntando de gastronomia. Cara, eu não sei, sabe? Nem eu não faço ideia. Então o que eu faço é gastronomia, Universidade, Porto, ou Portugal, ou Lisboa, dependendo do lugar onde você quer ir. E assim, é bom que no começo a pessoa não se restrinja também à cidade, sabe? Ainda que ela tenha uma preferência
agência tente olhar para o todo, para ela ter uma noção de precificação. E aí sim, no caso da Universidade do Porto, por exemplo, a partir do momento que você sabe, quero design, aí você vai acabar caindo no site específico, cada faculdade tem o seu site, e você vai cair no site de Belas Artes. E aí o site é uma porcaria, parece aqueles sites de 97, sei lá, e aí você entra e você tem que procurar mesmo o curso, a página do curso, aí olhar o que tem em cada disciplina, as cadeiras, o que falam cada uma, e aí você vai estudando. Aí feito isso, aí sim, você tem que se informar, a candidatura está aberta ou não, quais documentos eu preciso, essas coisas assim. Então, sim, requer uma antecipação bem grande, assim, sabe, de tudo, porque você tem que ver os documentos, o que vai ser necessário. No meu caso, por exemplo, eu não tinha passaporte. Então, eu tive que tirar passaporte. Quando eu fiz mandei lá a inscrição e tudo, eu mandei para eles o documentinho lá antes do passaporte, tipo, do agendamento do passaporte, para que eles soubessem que eu ia ter esse documento, mas que estava nesse caminho. Então, assim, é muito tranquilo, só é realmente ter paciência e pesquisar direitinho, porque nem sempre os sites são fáceis, sabe, de lidar. Então, mas assim, jogando no Google você acha tranquilo. Cada universidade tem o seu processo seletivo, não tem um sistema unificado. E tem uma época, assim, que abre as inscrições, ou cada universidade faz o que quer? Existem mais ou menos algumas fases, e aí as fases, elas são mais ou menos nos mesmos períodos, assim, são 3 fases de inscrição. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar os meses exatamente, mas eu sei que começa mais ou menos em maio, abril, maio, por aí, a primeira fase, e as aulas já começam em agosto, setembro, é mais para setembro do que agosto, e aí vai, né, e o ano letivo aqui na Europa é diferente, então aí eles param um pouco ali uma semaninha no fim do ano, tal, mais uma semaninha no carnaval, mas tudo é assim diferente, e aí acaba mais ou menos em abril, por aí, e aí o ciclo vai, né. Uhum. Ou seja, se a pessoa quer ir em setembro, ela já tem que começar a ver isso em janeiro, porque maio ela se inscreve e já vai em setembro do mesmo ano. Exatamente. Inclusive, agora eu estava olhando, as candidaturas estão abertas para o meu mestrado, por exemplo, a gente está em fevereiro, então, tipo, só para ter uma noção de tempo, já está na primeira fase e são 10 vagas. Isso também é uma coisa que mudou, e isso também depende do curso. Na minha época, eles faziam só uma chamada de 40 pessoas, só que aí eles começaram a raciocinar, viram que ganhariam muito mais dinheiro se eles abrissem várias fases, porque as pessoas que não passaram na primeira pagariam pela segunda e assim sucessivamente. Então, eles fizeram dessa outra forma. E sim, o que é muito interessante nesse processo, além, claro, do lado de que eles querem ganhar dinheiro, é que, cara, se você tentou na primeira fase e você não conseguiu, pede um feedback, entendeu? Manda uma mensagem e fala assim, como foi a minha apresentação? Porque eles têm critérios para seleção. E onde que eu fiquei mais fraco? Foi no meu portfólio? Foi no meu currículo? O que eu posso fazer para melhorar? E aí, de repente, da primeira para a segunda fase, você já pode melhorar, submeter de novo e, quem sabe, passar, entendeu? Então, assim, é insistir mesmo, persistir e ir adiante. Entendi. E aí, então, depois que você é aprovada na universidade, você entra no processo de arrumar o seu visto de estudante, né? Tipo, como é que é esse processo? Você pode contar um pouco pra gente? Sim, é meio vida louca, assim, né? Porque basicamente, cada consulado tem o seu processo. Agora foi meio unificado por causa da VSF Global, acho que é essa sigla, e que é uma empresa meio que autorizada que faz isso tudo para os consulados. Então, na minha época, era muito. Cada lugar tinha o seu jeito, o seu período, pediu seus documentos e agora está mais certinho. Só que na mesma, muita gente tem reclamado, assim, do tempo que demora, de congestionamento no site, etc. Aquela coisa de ter muito fluxo e pouca gente para lidar com essa burocracia toda, né? Então, mudou um pouco o processo, os documentos continuam os mesmos, assim, basicamente, mas não é nada de tão difícil, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica com mais preguiça do que a gente imagina, assim. A gente imagina o processo e fala, meu Deus, vai ser muito difícil, eu nem vou tentar, sabe? E aí, quando você vai vendo a reunião dos documentos, é tudo muito mais simples. É realmente organização. Eu acho que é a palavra-chave, assim. Organização para olhar antes, né, do tempo, olhar com bastante antecedência, organização para ver os documentos, chegar com tudo certinho e, sei lá, é mais isso, assim. Não vejo grande problema, assim. Olhando direitinho, é tranquilo.
E esses documentos que pedem sempre, tem que mostrar dinheiro, mostrar que foi aceito na universidade, não tem Exatamente. nada de muito fora da Não hora. tem nada demais, assim, é realmente isso. Você tem que mostrar meios de subsistência, como eles chamam, né? Que é, sei lá, eu vou me gerir nesse período, eu que vou me bancar. Então vamos lá, qual é o seu extrato? Você paga para Receita, você tem contra-cheque? Como é que eu vou saber que você tem realmente esse dinheiro para poder se bancar? Pronto. Aí no lugar. Então, para esse específico, tem isso. Ou então, se você, no caso, não tiver, por exemplo, como se bancar, você pode pedir para seu pai, por exemplo, e tal, e você demonstra, esse é meu pai, e aí você vai fazer uma declaração num papel, tipo, o fulano que é meu pai, não sei o quê, vai me mandar dinheiro via TransferWise, não sei quanto tempo, para não sei o quê, tipo, você tem que só especificar, mostrar para eles que você não está fazendo nada de errado, entendeu? Tipo, se planejando, você está se planejando para fazer uma mudança. E aí, sim, tem que ter essa carta de aceite. Então, o processo do visto é uma coisa meio tensa para as pessoas, porque quando você é aceito na faculdade, você pede, porque em algumas faculdades você tem que realmente pedir a sua carta de aceite, como eles chamam, só depois que você ganha a carta que você consegue dar entrada no processo. Mas vamos supor que você passou na terceira fase do mestrado, quarta fase do mestrado, e aí que você ganha a carta de aceite para poder dar entrada no visto. Então, o que acontece é muito comum, são os brasileiros ficarem desesperados porque estão perdendo os primeiros dias de aula ou meses de aula, já aconteceu, mas aqui eles já estão acostumados com isso, sabe? Eles já sabem que é burocrático e que os brasileiros têm esse problema desde aí do Brasil até chegar aqui. Então é mais comum, assim, muita gente me pergunta meio desesperada, tipo, como é que eu vou fazer? Eu vou antes, depois volto e vou ter um gasto. Não, calma, tipo, deixa a universidade ciente, comunica por e-mail, sabe? Se você já tiver o espaço lá do aluno, tenta mandar um e-mail pro professor e assim vai, entendeu? Não precisa morrer. Então, são mais essas coisinhas pequenas que dão agonia, mas o processo é suave, assim. Mas você tira esse visto de estudante no Brasil e ele já vai ter o período certo desses 4 anos ou de 1 ano do teu curso, ou não? Não, não, não. Quando você faz o seu visto, né, já recebe o seu visto, ele tem duração de 120 dias, que são 4 meses. E aí, dentro desse período dos 4 meses, você tem um outro períodozinho, quando ele está acabando, que você tem que contactar aqui especificamente o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para poder agendar, para fazer a troca do seu visto pelo título de residência, que é um cartãozinho. E aí esse cartãozinho tem a duração de 1 ano. Então, se você vai fazer um mestrado aqui de 2 anos, você vai, no fim de 1 ano, fazer o mesmo processo, agendar e tal, e ir lá, mostrar os documentos, e aí são basicamente os mesmos documentos que você mostrou no visto, tipo, sim, eu tenho dinheiro para me bancar, sim, eu continuo estudando, e essas coisas todas, e aí sim você ganha o seu 2º ano de título, entendeu? E aí você renova o cartãozinho. É Mas o assim. visto você tira no Brasil. O visto, sim. O visto você tira no consulado por meio desse processo. E aí varia, porque na época que eu tirei, por exemplo, o processo rolava todo e eu só levava o meu passaporte e deixava de um dia para o outro para eles botarem o visto, imprimirem, sei lá, o visto. E aí depois, pronto, tudo certo. Mas em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, você tinha que enviar o seu passaporte, que eu ainda acho que está sendo assim. Imagina o nervoso. Você envia o seu passaporte, tipo, via correio, se você é de outro estado, entendeu? Ou sei lá, para que eles possam imprimir esse negócio para você. Então, é tenso, assim, o processo, sabe? Mas é isso, assim, é simples na parte burocrática de juntar os documentos, mas é complicado nos nervos, né, no emocional, porque é tenso mesmo. Então tá, você tirou o visto, passou por toda essa palhaçada aí, desculpa. Tô indignada. E aí, quais são as condições do visto? Você pode trabalhar, você paga imposto, pode usar o sistema de saúde, como é que funciona essa parte? Basicamente, quando você chega aqui, o seu visto não vai te dar direito a trabalhar. O visto de mestrado, por norma, não dá direito. O de doutorado dá direito a trabalhar, já, do início. E aí, o de mestrado alterou, porque quando eu fiz o meu,
você não podia trabalhar mesmo, assim, você tinha que comprovar 1000 coisas para o CEF, não sei o quê, e aí eles faziam um outro cartãozinho, e atrás eles escreviam, tipo, sim, agora você está apta para trabalhar. Ok, não era com essas palavras, mas era isso que eu queria dizer. E aí, no doutorado, essa coisinha, essa informação já vem. Então, agora, o de mestrado, você só comunica ao CEF, você fala assim, oi, CEF, consegui um emprego, o emprego não bate, não coincide com o horário das minhas aulas, estou trabalhando, beleza? Beleza, pronto, é isso. Mas na época era mais complicado. E aí tem toda a questão, eu não sei se a gente ainda vai falar isso em algum momento, mas do reagrupamento familiar, né? Porque se algum parceiro, ou filho, enfim, tem alguns laços familiares assim que são abrangidos por essa questão do reagrupamento familiar, se a pessoa vier, por exemplo, eu sou casada, e aí meu marido vem e ele está fazendo doutorado, eu posso pedir reagrupamento pelo visto dele, pelo título dele. E aí eu fico apta a também poder trabalhar. Ou também poder fazer um doutoramento, porque a gente fica com o mesmo título, entendeu? Então tem essas questõezinhas pequenas que também são formas de ingressar em Portugal, sabe? Não necessariamente os dois têm que estar fazendo mestrado, sabe? Mas existem essas outras formas. Sobre a graduação, é uma coisinha meio complicada, mas, assim, que eu saiba, as pessoas aqui, elas trabalham muito ilegal quando estão na fase da graduação, sabe? Ainda que seja mais ou menos o mesmo tipo de visto, é o D4, tanto para licenciatura quanto para mestrado. Então, pela teoria, basta comunicar também, entendeu? Só que muita gente aqui faz muito na ilegalidade, porque às vezes os horários são mais preenchidos do que um mestrado, então acaba que é mais flexível se você não tiver um contrato, sabe? Ficar naquela coisa meio ilegal mesmo. Então, muita gente faz assim aqui, mas sim, também pode ir comunicando ao CEF porque está no mesmo visto, né? Enquadrado no mesmo negocinho, D4. E para usar o sistema de saúde também, o visto de estudante, ele te dá direito? Como é que é o sistema de saúde em Portugal? Então, o sistema de saúde aqui, ele é público, ok, mas você paga por tudo. Entendeu? Tipo, assim como a universidade pública você paga, o sistema de saúde público você também paga. Então, quero levar uma injeção, sei lá, R$ 4,50. Uma consulta, €5. Um raio-x, €5. E aí vai somando e dá X que você vai pagar no fim de uma consulta. É basicamente isso. E aí, como que funciona aqui quando você tem o visto? Na minha época, quando eu vim com o visto ainda no passaporte, eu já pude me cadastrar no centro apenas mostrando o meu visto. Isso eles mudaram, e os centros de saúde, justamente porque tem muito fluxo de gente vindo para cá, eles mudaram. Então, agora, só a partir do momento que você tem o título de residência mesmo, ou seja, já passaram 120 dias, você já está no processo de obter o seu visto e chegou o cartãozinho, aí sim você pode ir no centro de saúde da região onde você mora, porque cada freguesia tem o seu centro de saúde, então você vai naquele centro de saúde e tenta se cadastrar. E eu digo tenta porque não são todos os centros de saúde que estão com espaço mais. Então, pode ser que eles falem, olha, a gente não está mais admitindo pessoas nesse centro de saúde, a gente te indica X centro de saúde. Ou então você vai ficar pulando de centro de saúde em centro de saúde até tentar descobrir o seu. O que eles te pedem para poder fazer essa inscrição? Basicamente, são os documentos que comprovam que você está morando aqui, ou seja, o título de residência. Atrás ele já tem o seu endereço, mas é possível que eles peçam algum tipo de comprovativo também. Um documento, né, assim, mais de identificação, não sei o quê. E o PB4. Porque o PB4 é o que é o seu seguro. Não precisa ser o PB4, mas o PB4 é o que a gente normalmente usa. Eu digo não precisa, porque, na verdade vai com o PB4. É melhor você ir com o PB4, entendeu? Porque o seguro de saúde privado, você normalmente vai em outros hospitais ou em outros serviços. Então, para usar o serviço público mesmo, eu sinto as pessoas usarem mais o PB4, porque é um acordo entre os dois países, né? Então, ele é gratuito e agora teve uma modificação, porque antes você tinha que se dirigir até um pedaço, porque em Brasília, como eu sou de Brasília, eu me dirigi até o Ministério da Saúde. E aí, dependendo da cidade, você vai até o órgão responsável, né, do Ministério da Saúde para emitir né, para emitir o seu PB4. Agora é tudo online. Então, o que acontece? A única coisa que você tem que fazer
imprimir o papel, né? Você vai enviar seus documentos todos, imprime o papel, e aí quando você tiver esse papel, eles indicam que você apostile o papel. E aí a tristeza se você for para o Brasil, apostila no Brasil, porque apostilar aqui é muito caro, você vai apostilar no consulado. Então, é complicado. Apostila no Brasil, que é bem mais barato. Então, você tem que ter o PB4 e já está com seu título de residência para vir para cá. Mas também não é tão fácil. E aí, normalmente, como que funciona? Já para entrar um pouco mais nessa parte da saúde. Se você tiver precisando de uma consulta, você tem um médico de família que é tipo um clínico geral. Se você precisar de uma coisa específica, tipo um ginecologista ou tipo, sei lá, alguma coisa, dermatologista, você tem que pedir um encaminhamento do seu médico de família para esse especialista. E esse encaminhamento pode demorar meses, entendeu? Tipo, 3 meses para você conseguir um dermatologista. E aí é que tá o negócio, entendeu? Aí é que mora o perigo, porque você fica sem assistência. O que era para te dar assistência acaba que não tem assistência, porque normalmente, se a gente está precisando de uma ajuda, é para resolver um problema que surgiu agora, né? Não é um exame de rotina, nem nada do gênero. Então, esse é um problema bem difícil daqui, e o que acaba fazendo as pessoas comprarem outros tipos de seguro de saúde mesmo particulares para poder resolver, porque, por exemplo, eu precisei uma vez ir no dermatologista e foi 60 euros a consulta e eu descobri que em Portugal não existe retorno. Então, para eu ver o resultado do remédio que o cara tinha me passado, eu ia ter que pagar mais 60 euros. Não há condições, entendeu? Então, isso é muito louco e a gente tem que estar atento a esses detalhes também, sabe? E aí, óbvio, esses tipos de seguro também que são privados e tal, os bancos daqui, eles fazem com um preço mais em conta e tal, e existem outros que são mais baratos aqui em Portugal também. Mas é isso, assim, você tem o sistema de saúde, ajuda bastante e tal, mas, né, é aquela coisa, também é bem falho como em todo lugar, sabe, eu acho. E tem um detalhe também, quando você vem para cá com o PB4 como seu seguro de saúde, enquanto turista, você não vai se registrar no centro de saúde, porque você só se registra no centro de saúde se você tiver o título de residente. Como você é turista, você pode sim usar o seu seguro de saúde do PB4, mas diretamente nos hospitais. Então você vai ter que ir numa emergência, por exemplo, para poder resolver o seu problema, mas você tem direito também a essa assistência. E com o PB4, só para as pessoas entenderem, você paga equivalente a um português pelo preço da consulta e etc. Esse é o acordo. Assim como o PB4 também serve para um português que vai para o Brasil, entendeu? Ele também tem esse direito de pagar como um brasileiro. É mais ou menos isso. Já a gente acabou de falar sobre a questão do visto de estudante, né? A gente entrou bastante nesse assunto, mas existem outros tipos de visto para quem quer ir para Portugal, né? Porque assim, quem não tem cidadania europeia, existem outras formas de ir para Portugal sem ser estudando e sem ser trabalhando, né? Tem outros vistos. Sim, sim. Existe, que nem eu acabei de falar, tem essa questão do reagrupamento familiar, que muita gente, o que acontece? Eles não fazem a parte do procedimento do reagrupamento familiar no Brasil ainda, apesar de existir um visto para isso. Eu não sei se é porque é muito burocrático ou porque as pessoas realmente sabem que podem fazer aqui em Portugal, então deixam para fazer aqui em Portugal, mas o reagrupamento familiar ele pode ser feito lá no Brasil ou aqui em Portugal quando a pessoa chega já, né? Porque vem o cônjuge, ou enfim, vem com o seu visto e tal, e aí, como ele vai ter o agendamento no CEF, já aproveita para resolver tudo de uma vez aqui, e tudo certo também. Mas a pessoa, quem é aposentado, também tem um visto específico. Quem quer empreender no lugar também tem o seu visto. Então, existem outras modalidades, sim, que têm as suas coisinhas peculiares e que às vezes mudam de tempos em tempos, né? Por exemplo, agora mudou coisas para investimento de apartamento, Golden Visa, né, que é mais para quem compra imóvel, então já tiveram algumas alterações, e isso está sempre mudando, e é por isso que eu falo, sempre a pessoa tem que estar entrando nos sites oficiais, sabe, buscando informação realmente no site do CEF, vendo se o visto mudou, ou se mudou alguma cláusula, quem está sendo abrangido por esse reagrupamento familiar, por exemplo, se você tiver um filho maior de idade, né, enfim, eu não sei se essa pessoa já está abrangida ou não, se é uma pessoa só realmente
que não, né, é menor de idade, enfim. Então, são esses detalhes e a pessoa tem que estar atenta. E é sempre o que eu falo, não adianta estar atento, por mais que eu tente falar tudo direitinho no Maracujá Roxo, o Maracujá Roxo é um blog, é baseado em experiência, então, tipo, vá sempre no CEF, dê uma dúvida maior, envia um e-mail para o órgão, entendeu? E tenta ligar e tirar sua dúvida com o órgão responsável, porque quem vai resolver seu problema é o CEF, não é o Maracujá Roxo, sabe? Por mais que a gente dê as informações. Então, é isso. E não tem a desculpa da língua, né? Porque lá todo mundo fala português, então é fácil. Exatamente. Eu queria lembrar também que tem um visto que eu estava lendo sobre um visto para nômades, né? Em Portugal, o Faturas Verdes. Como é que é o nome dele? É um visto de freelancer. Ah, de recibo verde. Recibo verde, isso. Sim. Que você pode ir como um freelancer trabalhando online e pode morar em Portugal. Só que você tem que ganhar um tanto por ano lá. Exatamente. Sempre basicamente gira em torno disso, né? Você comprovar que você tem dinheiro para se manter, que você tem um seguro de saúde, que você tem, tipo, são basicamente os mesmos documentos, assim, sabe? Que eles pedem. Mas sim, existe, realmente. Eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que tem isso, sim. E aí existem duas. Eu sei que existem duas categorias, assim, que são mais comuns. A gente tem um post lá no blog que são sobre vistos, até porque é muito importante a gente falar também dessa ausência da necessidade do visto para quem vem como turista, né? Mas existem dois tipos de categoria, que são os de letra E e letra D. E aí eles se dividem entre os temporários, que são períodos de menos de um ano, e esses mais permanentes, não são esses os nomes, tá, gente? Mas é mais ou menos isso só para dar uma ideia. São os que são menores de um ano e os de um ano para cima. E aí só tem direito a título de residência quem é de um ano ou mais. Então tem essas divisões e tem dentro disso vários. É 2, é 3, D1, D2, D3 e por aí vai, sabe? Uhum. E eu acho legal que você falou que turista não precisa de visto, né? On arrival. Então, para quem tá indo como visto, gente, você ganha o visto lá na imigração mesmo. Não precisa tirar um visto para ir fazer turismo em Portugal. E aí, Camila, não tem. Assim, tem porque a gente sabe de histórias, mas não é legal, né? Isso que a gente falou no começo do podcast, da galera ir como turista e ficar ilegal tentando buscar alguma coisa, e aí passar desse tempo dos 3 meses para depois se legalizar, não é legal isso, né? Pode dar treta. Pode dar, e assim, o que acontece é que, como tem muita gente fazendo isso, o que acontece é que engarrafa todo o processo burocrático. Então, o que está difícil no CEF fica mais difícil ainda. Fica muita gente esperando por isso, esperando aqui já na boquinha. Aí o que acontece? O CEF, como está sobrecarregado, não consegue entregar as coisas a tempo. E aí a pessoa vai passando o prazo e ela vai ficando ilegal cada vez mais. E aí pode passar os 3 meses que ela está como turista, aí ela pode, se ela se preocupar com isso, que não é o que as pessoas fazem normalmente, ela faz essa extensão do visto por mais 3 meses, que aí é o prazo máximo, ela já teria que sair, e aí ela vai ficando, entendeu? Porque ainda não resolveu o negócio do CEF. Então, eu não aconselho, eu não acho certo a pessoa fazer isso. Eu realmente aconselho a pessoa a vir do Brasil com tudo certinho, entendeu? Tipo, legal e direitinho, como manda a lei. É que nem me perguntam, eu vou como turista, mas vou tentar ficar aí, eu não queria comprar passagem de volta. Pô, mas a lei manda que tu compre a passagem de ida e de volta, tu é turista, entendeu? E aí tu vai fazer um negócio que a lei não tá mandando, porque, eu li em tal lugar, o meu amigo disse que ele não foi parado no CEF e não pediram a passagem. Bom, olha, a lei diz isso. Se você quer fazer diferente, porque o seu amigo, sei lá o quê, você tá colocando a sua conta em risco, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tô te falando é siga a lei. Então, eu sempre falo isso para quem vem falar comigo, sabe? Assim, vem com tudo direitinho. Se você vai vir, por exemplo, nesse caso, assim, do mestrado, a pessoa veio para o mestrado, pediu o visto do mestrado, não recebeu o visto ainda, está muito ansiosa, e aí tem muito dinheiro e quer vir para Portugal e depois volta para o Brasil para vir de novo, tudo bem, entendeu? Porque você está dentro do prazo de turista e você já está com o seu visto decorrendo, né? Já está acontecendo. Então, aí é tudo bem. Agora, você já vi na cara e na coragem, vou arrumar um emprego aí e tal, eu acho que é perigoso fazer isso, assim. Não aconselho. Eu morei em Portugal, foi meu primeiro destino quando eu virei nômade, né? Eu fiquei quase 5 semanas morando em Lisboa e eu morava num hostel. E o que eu mais via era brasileiros chegando no hostel
para tentar a vida em Portugal. Tipo, chegava com visto de turista e ia atrás de emprego. E aí, depois que eles arrumavam esse emprego, eles iam se regularizar no CEF, né? E assim, não tem gente que passava, tinha gente que dava, que conseguia. Sim. Mas para cada pessoa que conseguia, tinha uma história de terror, assim, de gente que ficava presa na fronteira por horas, porque eles sacaram o que a pessoa estava querendo fazer. De gente que chegou em Portugal, foi atrás de emprego e, tipo, que vendeu tudo no Brasil, nessa promessa de Portugal. Chegava lá, não conseguia emprego, não conseguia se adaptar, as coisas não aconteciam na velocidade que a pessoa achava que ia acontecer. E aí a pessoa voltava para o Brasil sem nada. Então, assim, é a sua vida, sabe? É um negócio tão importante, assim, é um investimento de vida para você fazer, para você se jogar, assim, numa coisa tão arriscada e tão... sabe, ficar ilegal é muito mais... A gente já falou aqui, eu acho, algumas vezes sobre que você fique legal, te dá ansiedade, né? Te dá uns problemas psicológicos mesmo. Mas além disso, né? Tipo, você fica sem acesso a nada, você fica na mão do seu empregador, ele faz de você o que ele quiser. Você não pode reclamar com ninguém, você não pode chamar a polícia se você tem um problema. Tipo, afeta demais a sua vida. Então, às vezes a pessoa que tá dando esse relato na internet, falando, eu vim, fiquei legal, foi da hora. Tipo, ela não vai te contar a parte ruim, né, do bagulho. Ela vai falar, vem, que foi ótimo, mas tem todas essas coisas por trás que as pessoas às vezes não estão te contando. E fora que você fica preso no país, né? Tipo, você não vai poder conhecer. Quero conhecer o resto da Europa. Não, você vai conhecer Portugal e ponto, sabe? Então, assim, ainda que as fronteiras sejam muito fluidas aqui dentro da União Europeia, né? Aí cada pessoa sabe dos seus riscos e das suas consequências de fazer as coisas erradas que faz, né? Então, eu realmente não aconselho e acho que essa questão toda de fazer as coisas erradas é uma prática muito comum, realmente, como você falou, e é triste, sério, porque aí acaba que vai espalhando, entendeu? Tipo, a pessoa acha que isso tá certo, aí vai falando pra outra, vai falando pra outra, e acaba que às vezes quem tá fazendo as coisas de um jeito certo pega uma fama e uma xenofobia por causa das outras pessoas que estão fazendo errado. Também tem toda essa questão. E também tem toda a questão de burocrática mesmo, né? Que você falou assim, a gente esbarra, sei lá, eu quero fazer um negócio, mas poxa, eu precisava de um documento que eu precisava e não tenho, e não tinha, e não vou ter, e congelei, tipo, sabe? Então você sempre vai acabar batendo numa parede, porque você tá ilegal, então não tem como. E você estava falando sobre a questão de que pode estender o visto de turista. Isso é um direito do brasileiro de ficar 3 meses no período de turista e ele vai no CEF e pede para estender mais 3 meses? É um Sim. direito que a gente tem? Tipo, pode fazer isso? Sim, pode fazer, só que cabe ao CEF avaliar a justificativa, porque não é só tipo, adorei o país, vou ficar mais 3 meses. Não, você tem que falar assim, vou ficar porque, sei lá, meu filho tá aqui, ele não conseguiu apartamento, e aí eu tive que mudar a data da passagem, agora eu só consegui para não sei quando. Aí o CEF vai falar, beleza, isso é um motivo legítimo pelo qual você precisa ampliar a sua data aqui. Ou então porque você está num tratamento de saúde, sei lá, e aí você precisa estender. Enfim, você precisa mostrar algo que seja legítimo, entendeu? Que o CEF olhe e veja, realmente vale a pena, a pessoa tem que passar mais tempo. Mas tem que ter, é importante deixar claro que tem que ter a aprovação do CEF, entendeu? Você tem que ir comunicar essa necessidade de estender. E aí, uma outra pergunta é se esses 3 meses que foram estendidos, então no caso agora você vai ficar 6 meses, né? Ele vale para todo o acordo de Schengen, então você pode ir para Espanha, para Itália e tal, ou fica só dentro de Portugal? E se quando você compra passagem, você compra passagem para 3 meses, né? E aí depois, se o CEF aprovar, aí sim você compra a sua passagem de uma nova passagem, né? É isso. Você não pode comprar uma passagem de 6 meses esperando que o CEF vá aprovar. Exatamente, até porque se você for parada, ser parada todo mundo é parada, né? Mas eu digo assim, se o fiscal olhar a sua documentação e pedir a sua passagem de volta e tiver com 6 meses, ele vai falar, queridinha, você só pode passar 3 meses aqui. Então, você tem que comprar para 3 meses, e aí sim, se por algum acaso você precisar estender,
Aí você vai, liga na companhia aérea, troca a data, ou sei lá, né? Não precisam necessariamente comprar uma outra passagem, enfim, também não sei o que sai mais barato, mas aí você faz essa alteração e aí altera para os 6 meses, mas sim é dentro dos 3 meses, porque é o que você pode permitido mesmo como turista. E eu acredito, o que eu acho que acontece, né? Eu não tenho certeza sobre isso que você perguntou do espaço Schengen, mas o que eu acho que acontece é, eles emitem um papel, provavelmente, porque vocês sabem bem que aqui na Europa tudo é papel, né? Às vezes a gente faz um negócio de próprio punho e aí eles aceitam e eu fico tipo, como assim? Isso não é um documento. Mas e aí eles devem emitir um papel dizendo que sim, que foi estendido, não sei o quê. E aí eu acho que isso você anda junto com o seu passaporte, entendeu? Então, se for parado, ou se você entrar em outro lugar, provavelmente você vai ter que apresentar. Mas eu realmente não tenho certeza sobre essa informação. Vamos falar um pouco então sobre o mercado de trabalho em Portugal, né? Com esse tanto de brasileiro que está indo para Portugal. Tem emprego ainda ou já deu? Quem foi, quem não foi, não pode mais. O que eu sinto é que muito brasileiro vem para cá sem muita especialização, sabe? Tipo, vem mais para empregos mais de base mesmo. E aí, sim, eu vejo que tem muito emprego para essa galera de base e eu não vejo muito essa crise que a galera fala, entendeu? Eu não sei se acaba sendo uma persistência minha de, tipo, mandar muito currículo e estar muito interessada e sempre estar planejando, porque se eu já migrei de trabalho, né, de uma empresa para outra, então, tipo, eu tava numa empresa e já tava mandando currículo sem deixar a peteca cair, entendeu? Então, eu não sei também se tem muito a ver com o meu planejamento, mas eu nunca senti isso, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando sobre essas questões, mas eu vejo muita oferta também de emprego. Eu sei de áreas que não tem muito realmente emprego, como, por exemplo, jornalismo ou arquitetura, o que é super engraçado, já que a cidade e o país inteiro está em obra, né? Tipo, arquitetura, não sei. Mas é porque o que acontece? Normalmente vem muita empresa de fora, né? De construtoras de fora, ou galera de outros países da Europa que tem mais grana, e eles já trazem tudo feito, né? E só constroem aqui, porque já tem o molde, digamos assim. Então, eu entendo esse lado. E aí, essas áreas são mais difíceis. Então, o que acaba acontecendo? A galera acaba indo pegar trabalho na área que não é a sua área de estudo, né? Tipo, então, sei lá, eu sou designer, mas eu trabalho num café. Tipo, é isso que acontece muito, entendeu? Então, é muito isso que as pessoas falam, tipo, pô, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado e eu tô trabalhando num café. Sim, é possível, muito possível que isso aconteça. Eu tô trabalhando no rosto, eu tô trabalhando não sei o quê. Mas você tá trabalhando, entendeu? Então, tipo, é isso, assim, é o que você quer, que tipo de trabalho você quer. E eu acho que ter o pé no chão é a melhor coisa, assim. Não vai achando, eu vou para Portugal, vou achar um emprego de designer e vou ganhar 1.200 euros por mês. Tipo, ei, bota o pé no chão, não é assim. Isso está muito longe da realidade. Então, eu acho que é mesmo conversar com as pessoas, tentar entender a sua área. De repente, o que eu indico muito são os grupos de Facebook, né? Porque eu acho que é onde dá para encontrar mais pessoas diferentes em um espaço. Então, eu indico que as pessoas perguntem em alguns grupos para poder saber especificamente das suas áreas, assim. Mas sim, existem alguns sites de emprego, né, em que as pessoas podem ficar monitorando isso. Aí existe mais para parte criativa, outras áreas, assim, mais gerais, mas tem o LinkedIn, né, que funciona muito bem aqui na Europa como um todo e aqui em Portugal também. Então, o que eu sempre aconselho é deixem o seu LinkedIn atualizado. Se puder escrever em inglês, melhor ainda. E dá para pesquisar bastante vaga por lá, assim. E já ir mandando mensagem à distância mesmo, sabe? Acho que é isso. E com o visto de trabalho em Portugal, 5 anos você vira, tira. Como é que é o processo? 5 anos de visto de trabalho você vira, tem permanente, depois tira o passaporte? É o permanente, eles chamam de permanente. Eu acho que é tipo isso. Assim, o que as pessoas acham é que você já vai ganhar cidadania, sabe? E não é bem assim. Essa parte do processo, eu confesso que eu não sei tão bem assim, até porque, como eu fiz do título de residência, eu reconheci minha cidadania italiana, essa parte da cidadania portuguesa e esse processo eu meio que desliguei um pouquinho. Mas eu tenho algumas pessoas no blog que têm interesse nisso, então a gente vai investigar essa parte. Mas, basicamente, o que eu sei é que você muda o visto, e aí, tipo, ao invés de você ter o título que você renova de 1 em 1 ano, você vai ter um título que você vai renovar de 5 em 5, por exemplo, entendeu? Então, é mais ou menos essa alteração. E aí, falando ainda sobre o mercado de trabalho, qual é o salário mínimo aí? Só para as pessoas terem uma noçãozinha.
€635 porque subiu esse ano. É o mais baixo da Europa, não é? Sim, é o mais baixo da Europa. E isso é muito triste. E não vai achando que o aluguel é super barato, porque também não é. Pelo menos em Lisboa não era absurdo. Não Era é. tipo 70% do salário mínimo é o aluguel, acabou. Exatamente. Não, acaba que muita gente, assim, quando eu cheguei e falava assim, dá para viver com um salário mínimo? E aí a gente pensava, sim, dá, assim, apertado, você vivia com um salário mínimo e tal, porque você conseguia encontrar um quarto, por exemplo, você conseguia encontrar facilmente de €180. Hoje em dia, não consegue de jeito nenhum, em canto nenhum, entendeu? Se você encontrar, vai ser que nem os apartamentos que os meus amigos estão achando que é tudo mofado e de tão mofado o teto cai. Tipo, para vocês terem noção. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quando for olhar, eu não gosto muito de coisas à distância, de escolher apartamento à distância. Então, se for olhar isso, tenta olhar numa plataforma, entendeu? Numa plataforma que tenha recomendações, que você possa ver que, de repente, a plataforma foi até o apartamento para ver que o apartamento realmente está daquele jeito. Esse tipo de coisa, porque tem muita gente também picareta querendo, sabe, se dar bem em cima da galera que tá vindo. Então, cobra muito caro e o apartamento é uma porcaria, ou então tá tudo mofado e você vai ter 1000 problemas de alergia, a localização é ruim. São cada perrengue, assim, sério. Então, realmente, assim, hoje em dia eu não vejo mais muita possibilidade de uma pessoa viver aqui com um salário mínimo, sabe? Tá tudo muito caro, principalmente em termos de moradia, tá tudo subindo de um jeito muito louco. E supermercado, assim, eu já achei aqui mais barato, sabe? Eu acho que à medida que a gente viaja pela Europa e vê os outros países da União Europeia, a gente começa a perceber o quanto que aqui tá caro. Por exemplo, uma coisa básica é tipo biscoito Oreo. Eu compro sempre e aqui é sempre 1,29 o preço normal. E aí eu fui para Alemanha e tava tipo 1,29, sendo que eles ganham tipo triplo do salário mínimo. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Mas é porque Portugal tem toda essa história de não ter muita indústria, não tem muita não, né? Não tem indústria, então tudo é importado, então acaba que sobra o preço das coisas. A energia daqui é uma das mais caras da Europa, de Portugal. Então o que acontece? É um dos países que mais mata as pessoas de frio, porque as pessoas não têm como se esquentar em casa porque a energia é cara e ninguém tem dinheiro, entendeu? Então, é bizarro, sabe? Tem umas coisas assim que você fica pensando, pô, mas é tipo século XXI, né? Eles ainda não adaptaram as casas? Como assim? Não adaptaram. Então, acaba que, pelo que eu percebi quando eu estava estudando sobre essa questão da energia, a energia é barata, mas incide tanto imposto em cima dessa energia que acaba que o valor da conta fica cara. Então, isso é muito louco, assim, você liga o aquecedor e já fica, tipo, tem que ligar, desligar daqui 10 minutos, não sei o quê. Cara, e aí você não tem paz, sabe, dentro de casa. Então, é complicado e eu acho que dá uma qualidade de vida muito maior em alguns aspectos e para algumas pessoas em algumas condições, mas não é para todo mundo, entendeu? É tipo isso que eu acho que as pessoas têm que ter o pé no chão, assim. Será que eu realmente vou ter condições de estar tendo uma melhor qualidade de vida? Porque qualidade de vida do lado de fora de casa, né, no quesito violência, no quesito saúde, dependendo do tipo de assistência que você tinha onde você vivia, isso sim é inquestionável. Agora, dentro de casa, sabe, que nem eu aqui, eu fico passando frio dentro de casa. A Mari veio aqui e ficou morrendo de frio, sendo que ela pega muito mais frio lá, sabe? Então são essas coisas. Então, eu acho que a pessoa tem que se informar muito sobre como é viver, e especificamente na cidade onde ela vai viver, sabe, assim, para saber, é muito úmido onde eu vou viver, venta demais, como que é, sabe? E tentar estudar mesmo o lugar, é planejamento, não tem para onde fugir. Isso varia muito, tipo assim, Lisboa é muito mais caro que as outras cidades, ou qualquer cidade de Portugal vai ser mais ou menos a mesma coisa? Não, Lisboa é muito mais cara, mas o Porto tá muito caro também, tipo, tá chegando, tá subindo também, mas Lisboa não tem comparação. E aí o que que acontece? Lisboa chama muita gente porque tem um salário mínimo melhor, não é o salário mínimo, né? Tem o salário melhor de trabalho lá. Só que o custo de vida também é maior, então acaba que fica elas por elas.
Então não é a mesma, não tem diferença. E aí, assim, o que acontece muito são pessoas, sei lá, moram no Porto, trabalham no Porto, estudam no Porto e moram em Braga, por exemplo. E aí pegam um trem todo dia para vir para cá. E aí deve dar 1 hora de trem. Então tem isso. Ou então pegar numa cidade um pouco mais no interior. Ou sair desse centro, né, da Baixa do Porto, dessa parte mais cara e tal, e ir para lugares mais afastados. Então, aí sim dá certo. Ou então alugar quarto mesmo. E aí varia muito. Pode ser um quarto você sozinho, você com mais 2 pessoas, você com mais uma pessoa, e por aí vai. Então, são muitas modalidades mesmo, assim. Aí, Camila, a gente já está encerrando esse podcast. E uma coisa que muita gente pergunta é se é fácil alugar apartamento, quanto custa mais ou menos, e se você tem sites para indicar para as pessoas buscarem esses apartamentos e também sites para buscar emprego. Então você já faz aí uma dobradinha. Sim, então, sobre alugar apartamento aqui, eu acho que realmente é com imobiliária que você pode encontrar coisas mais certas, porque normalmente aluguel aqui é só com senhorio, se for na parte mais informal da coisa, né? É só com senhorio e aí eles não te dão contrato, não te dão nada, e aí quando você precisar de como é que é o nome? De um comprovante de residência, você não vai ter. Porque as contas, normalmente você paga, vamos supor, você vai pagar 400 euros com contas. A conta está no nome do senhorio, você nunca vai ter nenhum comprovativo no seu nome. Então, você vai ter que ir atrás de um atestado de freguesia, que é outro rolê, entendeu? E a gente não está querendo isso. Então, assim, o que eu realmente indico, se você estiver procurando um apartamento para você, é ir atrás das imobiliárias. E aí existem várias imobiliárias, e aí lá no blog tem uma aba chamada Links Úteis. Quando você entra maracujarroxo.com, lá em cima tem uma aba chamada Links Úteis, e eu separei tudo por emprego, sites de apartamento, imobiliárias, coisas sobre saúde, enfim, tem várias coisas para vocês darem uma olhada lá e se informarem, saberem os preços. Até supermercado tem também, se você quiser dar uma orçada nas coisas assim que você normalmente consome, para você saber, né, o seu custo de vida. Mas eu também fiz um post que se chama Calculadora Suco de Maracujá, que é uma calculadora de custo de vida. Então, eu botei todas as variáveis, assim, tipo, como é quem vem para cá primeiro? Aí é uma pessoa, 2 pessoas, mais pessoas. Você vem para estudar, você vem para trabalhar, vem criança, não vem? Como é a sua compra no supermercado? É muito luxo ou é básico? Você vai querer academia ou não? E aí, isso tudo, quando você calcula, chega no final, dá um valor, que é o seu custo de vida especificamente, e aí você tem a possibilidade de enviar isso para o seu e-mail em PDF. Então é muito legal porque depois você pode acessar isso e dar uma olhada discriminado assim o aluguel, quanto é, se eu quiser morar no centro, se eu quiser morar afastado do centro e etc. Então, eu acho que é muito interessante vocês darem uma olhada nessas, tanto nos links quanto na calculadora, para terem uma noção mais próxima e real do custo de vida de acordo com o seu estilo de vida, né? Legal, boa dica. E aí, para a gente encerrar, então, o podcast, uma pergunta que acho que algumas pessoas fazem, já existem algumas histórias. Muito brasileiro chegando em Portugal, acho que desde principalmente da eleição do Bolsonaro, muita gente querendo sair do Brasil. Como é que os portugueses estão reagindo com essa onda de brasileiros chegando? Como é que a gente está sendo recebido em Portugal? Eu acho que é muito complicado sempre falar sobre isso, né? Porque não dá para generalizar, e eu espero que todo mundo entenda isso de uma forma que eu não esteja generalizando. Tá acontecendo um tipo de xenofobia que já não é mais o preconceito puro e simples, entre aspas, entendeu? Já é um tipo de xenofobia na prática, tipo, sabe? Então, eu acho que essa parte, quando chega nessa parte, vai ficando bem mais grave, sabe? Que me mostram, às vezes, como eles ainda não estão preparados. Claro, eu não estou falando todos eles, mas não estão preparados para lidar com as diferenças ainda, sabe? Estão muito centrados em si e na sua cultura e não estão muito abertos para a cultura do outro. Então, eu acho que é um choque cultural, não tem como, né? É muita gente vindo para cá. Eu acho que da mesma forma, se acontecesse no nosso país, a gente também se sentiria, de certa forma, invadido. Risos. Porque isso já aconteceu. Já aconteceu. Mas ok. Mas eu acho que, assim, eu tento sempre analisar o lado deles também, mas não entendo essas
motivações. É difícil para mim tentar entender o outro lado, sabe? Porque eu vejo muitos casos, chega muita coisa para mim, muita gente pedindo até para eu falar as coisas no maracujá e etc. Então é complicado. Eu já sofri algumas coisas que eu até falei no outro podcast com vocês aqui em Portugal e muitas amigas também, que vai desde o flerte, tipo, da coisa que é para ser é só uma piadinha, é só um flerte, até o pesado, tipo, agressivo físico, entendeu? Então é todo o espectro, eu acho que tem muito aqui. E com certeza vocês também devem ter histórias daqui para contar, enfim. Eu vi muitas pessoas, porque as pessoas têm que lembrar também que além do Brasil, tem muitos países africanos, né, que são falantes de português que estão indo para Portugal. Eu vi muita gente também de países africanos e para um país, qual a população de Portugal? É um país minúsculo. 10 milhões, se eu não me engano, 10, 11 milhões. Olha isso, é ridículo. Tipo, tem estado no Brasil que tem mais gente do que do país inteiro. Exato. Então, chega uma onda assim de imigrantes, é algo que, não querendo justificar de jeito nenhum, mas eu digo assim, é uma coisa que vai levar um tempo, né, para as pessoas, para as culturas se misturarem de uma forma que não seja mais notável, sabe? Mas eu também nem deixo tanto só a cargo de Portugal, sabe? É uma coisa que eu estava reparando muito, que saíram algumas notícias também, meio que os outros países criticando Portugal, porque Portugal modificou algumas leis de autorização de residência, ficaram mais frouxas, justamente porque a gente vem e deixa um bom dinheiro aqui, né? Principalmente quem vem e não podia trabalhar, que era o meu caso, tinha que sempre estar injetando dinheiro de fora no país para estar consumindo as coisas aqui. Isso era ótimo para eles. Então eles alargaram um pouco mais isso, facilitam também um pouco mais o lado para quem quer vir como aposentado. Então o que o aposentado vai fazer aqui? Gastar dinheiro, entendeu? E é isso que eles querem. Então eles afrouxaram isso. E o que aconteceu com os outros países da União Europeia? Começaram a cair em cima, porque se você traz um bando de brasileiro para cá e dá autorização de residência para eles virem, e aí depois de 5 anos eles conseguem virar residentes ou sei lá o que, ter um outro tipo de tratamento, eles podem ir migrando mais facilmente para os outros lugares e esses países às vezes não estão querendo mais imigrantes porque eles já têm muito, entendeu? Então começou uma discussão um pouco sobre isso, sabe? Então é meio complicado, assim, não é só Portugal, sabe? Não sinto que é uma exclusividade, mas sim, obviamente, como é muita gente vindo para cá, não dá para negar, sabe? Isso porque é que nem eu falei também no outro podcast, a gente não tá nem entrando no mérito, não somos negras nem nada para falar sobre esse outro ponto de vista, entendeu? Que eu tenho certeza que é completamente diferente. Também seria completamente diferente se viesse uma pessoa, uma africana, falar aqui, uma mulher negra africana, tipo, que fala um tipo de português que às vezes eles não entendem, porque o nosso, eles de certa forma consomem nossa música, consomem nossos filmes, Porta dos Fundos, eles consomem tudo. Mas e a galera da África, entendeu? Então é diferente. Eu acho que é mesmo o nosso ponto de vista sobre isso. Eu acho que seria interessante também perceber esses outros pontos de vista de Portugal. Não querendo desencorajar ninguém aí, né, Camila? Não. A gente fala assim que a gente gosta muito de falar dos lados bons e também dos lados ruins, não para que vocês não vão, né? Mas é para vocês irem com a expectativa certa. Vocês irem sabendo o que te espera, sabendo o que é bom, sabendo o que é ruim. Não tem esse negócio de ficar idealizando demais as coisas, morar na Europa vai ser maravilhoso. Isso não dá certo, porque aí você chega aqui, não vai ser do jeito que você quer, não vai ser tão rápido quanto você esperava, você vai se frustrar e aí de repente não vai tudo por água abaixo, né? Então é só por isso que a gente dá esses alertas, né? E é aquela história, tipo, você não tá mais no seu país, né? Então você tá jogando no campo do outro. E aí, será que você consegue lidar com essa diferença? Porque não é mais o seu costume imposto no outro, é o costume do outro, e você vai ter que aprender com isso, sabe? Então é uma coisa difícil, eu acho que é muito importante mesmo as pessoas terem pé no chão. Preconceito, infelizmente, é comum em todo lugar, inclusive no Brasil, com gente de fora. Então é realmente para as pessoas entenderem, né, preconceito no caso de xenofobia, porque preconceito é com gente de dentro também, que acontece aí, mas enfim, xenofobia acontece em todos os lugares, então, assim, estejam atentos, sabe, se informem ao máximo, porque eu acho que essa é a maior arma que a gente tem, sabe, assim, para
para se defender. Bom, gente, a gente vai encerrar esse podcast aqui. A gente queria muito, muito agradecer a Camila, a disposição, por ter compartilhado tanta dica boa. Obrigada de verdade por estar nesse podcast aqui, no outro podcast, quem sabe num outro podcast no futuro podcast. Para falar também, talvez a gente possa fazer um sobre expectativas e realidades, né? Porque isso daria um outro podcast bem interessante com tudo que brasileiros pensam de Portugal. Então, assim, muito obrigada. E para vocês aí que estão ouvindo a gente, obrigada por terem ouvido. Se tiverem outros temas ou quiserem deixar aí uma contribuição sobre esse podcast, vai lá no Instagram, Sim Meu Mochilão Falasse. A gente está aqui toda quinta-feira às 7 da manhã. Então é isso, até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, até semana que vem.